A Reforma Protestante, que começou como uma centelha de verdades bíblicas em vários lugares da Europa, estava se tornando um movimento organizado e efetivo que se espalhava como um incêndio. A luz estava sendo desacorrentada. A Bíblia já não estava mais em língua estrangeira, acorrentada às paredes de monastérios ou escondida em cavernas. O prelo estava ativamente produzindo Bíblias nas línguas comuns. As pessoas começaram a formar congregações baseadas nas verdades que entendiam das Escrituras, e uma nova luz continuava a ser descoberta. Junte-se a nós enquanto descobrimos as vidas heróicas daqueles que lideraram este movimento e mudaram o mundo para sempre. Esta é a história da luz desacorrentada. No mesmo tempo que Martinho Lutero estava preparando suas 95 teses e Tyndale estava traduzindo a Bíblia para o inglês, a luz da verdade acendeu no país da Suíça, através de um homem chamado Ulrich Zwinglio. Em uma manhã fria de janeiro em 1484, nasceu Zwinglio em uma fazenda no campo. Seus pais logo reconheceram que Zwinglio tinha uma mente brilhante e inquisitiva, quando o enviaram a Basel para prosseguir com seu ensino secundário, na tenra idade de 10 anos. Ele se tornou um erudito e padre altamente educado em uma época em que a maioria dos sacerdotes sequer podiam ler. Muitos monastérios tornaram-se mais como casas de festas do que lugares de reverência e adoração. As posições na igreja eram compradas e vendidas por grandes somas de dinheiro. Um ano após Martinho Lutero pregar suas 95 teses na porta da igreja do castelo, Zwinglio foi transferido para a grande igreja aqui em Zurique, na Suíça. Foi aqui que ele começou a descobrir a luz da verdade, proclamando-a corajosamente do púlpito. Zurique era uma cidade de destino para muitos peregrinos, que esperavam diminuir seu tempo no purgatório visitando as diferentes relíquias. Zwinglio notou que muitos desses peregrinos pensavam que sua salvação dependia dessa jornada. Mas isso contradizia o que ele estava descobrindo na Bíblia. Ao ler versos como Gálatas 2, verso 16, sabendo que somos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, ele ficou convencido de que somente a fé em Cristo poderia salvar as pessoas. Do púlpito, ele trovejou contra os abusos que ele acreditava estarem na igreja. Ele guiou sua congregação, capítulo por capítulo, através da Bíblia. Ao abrir a palavra de Deus, as superstições que tinham mantido suas mentes na escuridão começaram a quebrar. Pouco depois de chegar a Zurique, a temida peste negra se espalhou. Altamente contagiosa, rapidamente se espalhou pela cidade. E milhares de pessoas começaram a morrer. A doença foi disseminada por ratos e ratazanas com pulgas infectadas que estavam sendo transportadas em contêineres de porto a porto. Da costa, rapidamente se espalhou para o interior, devastando a população. Em alguns lugares, mais da metade da população morreu com a peste negra. Os amigos de Zwinglio o exortaram a fugir, mas ele acreditava que Cristo o havia chamado para cuidar do seu rebanho, e isso incluía quando eles estavam doentes e morrendo. Fielmente, ele atendeu aqueles aflitos, mesmo no extremo risco para si mesmo. Logo, Zwinglio pegou essa doença e quase morreu. Seus atos altruístas comoveram profundamente a cidade de Zurique. Eles viram que sua fé era mais profunda do que meras palavras. Ele era um pastor, no sentido real da palavra. À medida que a devastação da epidemia começou a diminuir, um frade dominicano chegou a Zurique para vender indulgências. O tempo não poderia ter sido pior. Mais de um terço da cidade havia morrido. As famílias estavam fragmentadas. O sofrimento e a dor da perda eram profundos. E agora, era perdido aos sobreviventes que por pouco escaparam da morte que pagassem dinheiro para libertar seus entes queridos do purgatório. As pessoas sofredoras ficaram profundamente ofendidas pela falta de sensibilidade da igreja.
Zwinglio denunciou fortemente isto com claro raciocínio bíblico, e a cidade apoiou seu amado pastor e se recusou a permitir que o frade ficasse. Mas a venda de indulgências não era a única coisa que Zwinglio achava necessário ser reformado dentro da igreja. Haviam outras práticas e ensinamentos que também eram falsos. A Igreja do Estado ensinava que na missa, o padre tinha o poder de transformar milagrosamente o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus, colocando o sacerdote acima de Deus. Conforme Zwinglio comparava a Escritura com a Escritura, ele viu que o pão e o vinho não podiam ser o corpo físico e o sangue de Jesus. Quando Jesus disse, "Esse é meu corpo que foi quebrado por ti", ele estava fisicamente presente na sala. Não foi até o dia seguinte que ele morreu na cruz. Após a cruz, Hebreus 12, verso 2 nos diz que Jesus subiu ao santuário celestial para estar à direita do Pai Celestial. Olhando com mais atenção, Zwinglio descobriu um significado espiritual mais profundo. Assim como quando Jesus disse, "Eu sou a porta", ou "Eu sou a videira", ele não queria dizer que ele era uma porta física ou uma videira física. Então, o pão e o vinho ilustram lições espirituais poderosas. Quando o fiel se alimenta da palavra de Deus, ele o sustenta espiritualmente. No entanto, esses ensinamentos não se alinhavam com a igreja estatal. O bispo que supervisionava o distrito de Zwinglio exigiu que a cidade de Zurique lidasse com o reformador. Em resposta, a cidade exigiu que houvesse um debate entre os dois lados, para que pudessem escolher qual era a verdade. No momento marcado, o bispo enviou um representante para debater com Zwinglio e mostrar os erros de seus ensinamentos. Zwinglio escreveu um tratado com todos os seus argumentos e apoio bíblico cuidadosamente delineado. O representante não estava